capítulo 15, a partir do versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes de vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Meus irmãos, isto que acontece a Estevão é a consequência do nascimento do Salvador. E nós, se quisermos ser fiéis a nosso Senhor, nós precisamos estar conscientes disso. Isto é um distintivo do cristão, o ódio do mundo. Se o mundo aqui, compreendamos, aqueles que não são de Cristo, aqueles que são contrários a Cristo e aos mandamentos de Cristo. Se o mundo vos aplaude, tem coisa errada, porque este mundo odiou o nosso mestre e nós precisamos ser odiados também, porque senão nós não somos discípulos do nosso mestre, mas seremos discípulos do mundo e por isso agradáveis ao mundo. Pois bem, diz aqui a liturgia de hoje, apresenta Santo Estevão. Se vocês pegarem depois Atos dos Apóstolos, capítulo 7, sexto, que é quando inicia, mas o grande discurso de Estevão está em Atos, capítulo 7. Vocês podem ver o grande discurso de Estevão, em que ele vai mostrando que os judeus, que o seu povo, porque inimigo da verdade, sempre matou e perseguiu os seus profetas. E por que é que Estevão estava dizendo isso? Porque ele era suicida? Não, ele estava denunciando o pecado para que eles se convertessem. Ele estava denunciando o pecado porque quem é da verdade precisa, com caridade, sem dúvida, com sabedoria, óbvio, mas precisa denunciar o pecado, senão nós não somos da verdade. Senão nós não seremos discípulos de Cristo, se nós começarmos a camuflar o pecado, se nós começarmos a disfarçar o pecado, isso na nossa vida e isso nos pregadores. Se o pregador, ele com caridade e sabedoria, ele não denuncia o pecado e não anuncia o caminho verdadeiro para a vida, ele não é um arauto de Cristo, ele não é um arauto da verdade, mas é um arauto do diabo, é um arauto de Satanás, é um arauto da mentira. Mas padre, mas se eu ensinar a verdade, se eu disser a verdade tal qual ela é, as pessoas me odiarão. Jesus disse: odiaram a mim, odiarão também a vós. Ontem, para aqueles que ouviram, que foram à missa no dia de ontem, nós ouvimos o prólogo de São João, e no versículo 11 do capítulo 1 de São João, nós ouvimos que a palavra, que Jesus, que o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Imagine, em pleno dia de Natal, a igreja proclama o prólogo de São João, que vai afirmar isso. Ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram, os seus lhe viraram as costas. Então esta luta entre luz e trevas, este embate entre verdade e mentira, entre
graça e pecado sempre estarão presentes na vida dos discípulos de Cristo. Sempre estará presente este embate na vida daqueles que querem ser servos da verdade, testemunhas da verdade. Existe, meus santos, uma atitude hoje em dia, mas não de agora, já de algum tempo, de se nós amarmos o mundo, se nós formos gentis com o mundo, e amar o mundo e ser gentil ao mundo, para esses que isso dizem, significa não denunciar o pecado, não pregar a verdade inteira ou com clareza, procurar ver os pontos positivos até do pecado. O pecado não tem pontos positivos. As realidades pecaminosas não têm pontos positivos. Mas para não bater de frente com o mundo, eu procuro ver até o que não existe. Então você vê situações de pecado, mas você não denuncia. E entenda, meus santos, que fique bem claro, quando eu digo que nós devemos denunciar o pecado, não é que você grosseiramente vai falar impropérios, que você vai falar de uma maneira grosseira, não, mas que você, com toda a caridade, com toda a sabedoria, você vai dizer, se você tem, por exemplo, um amigo seu, que está vivendo, tendo uma vida de pecado, você vai aconselhá-lo a deixar aquele caminho, aquela vida, porque isso vai conduzi-lo ao inferno. E você quer o bem para ele. Aquele casal não casado na igreja, e que você vê indo até a missa, mas que não se casa, que não pode comungar, que não pode se confessar. Então você aconselha aquela pessoa, aquele amigo que você sabe que tem uma inclinação homossexual, e você vai com toda a caridade e sabedoria levá-lo para o caminho de Cristo, provavelmente para a castidade, para a continência perfeita, para que ele abandone este caminho de pecado que o levará ao inferno. Você não vai fazer de conta que não está vendo e nem tratar aquele relacionamento como se fosse uma realidade comum, tranquila, natural, digna de elogios até. Não, aquilo é pecado, e o pecado nunca será elogiável. O pecado sempre é mau. Se você conhece alguém que está pensando em abortar, ou que tem tomado comprimidos anticoncepcionais que também são abortivos, você vai com jeito, com caridade, levar aquela pessoa ao arrependimento, para que ela mude de vida. Se você vê um rapaz que agora quer ser mulher, ou uma mulher que se acha que é homem, você vai com toda a caridade, mas padre, mas não vão gostar de mim. Mas meu santo, você quer que Jesus goste de você, então você é servo da verdade, você testemunha da verdade, você não é servo do mundo. O mundo vai nos odiar, e não tenha dúvidas que dentre 10 tentativas, talvez você ganhe uma, mas se você já ganhou uma alma para Deus, já há alegria entre os anjos do céu. Mas nós precisamos ser amigos, ser servos, testemunhas da verdade, e não querer sair bonito na fotografia do mundo, porque é claro que vão pintar você como fundamentalista, retrógrado, burro, imbecil, fascista. As piores palavras que eles encontrarem, eles vão usar contra você, porque você quer ser servo da verdade. Então Estevão, que queria ser servo da verdade, começou então a anunciar e a mostrar o pecado dos seus antepassados e o pecado deles,
que haviam crucificado o próprio Cristo. Então diz aqui, e nós ouvimos na leitura de hoje, que eles tapavam os ouvidos para não ouvir aquilo que ele estava dizendo, e juntos se atiraram furiosos contra ele, lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, porque eles não queriam sequer ouvir, taparam os ouvidos, furiosos o arrastaram, e diz que Estevão, ali sendo apedrejado, ele se configura a Cristo. Humanamente foi um final terrível, para quem tem fé foi um final felicíssimo, porque ele tem as próprias palavras de Cristo. Ele vai dizer: Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. Não há como não lembrar Jesus que diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, é essa a nossa atitude. Percebe que não é uma atitude de ódio contra aqueles que são do mundo, muito pelo contrário, nós os amamos e queremos ganhá-los, mas nós só os amaremos se dissermos a verdade. Se ficarmos camuflando, se ficarmos maquiando o pecado para torná-lo menos feio e quem sabe mais aceitável, inclusive entre os homens e mulheres da igreja, isto não é caridade, isto é a pior atitude, isto é ofensivo a nosso Senhor, isso é uma ofensa ao nosso Redentor, e isso não servirá de remédio para aqueles que estão no pecado. Então tenhamos atitudes agradáveis a Deus e que serão benéficas às pessoas. Saibamos, queiramos evangelizar, saibamos dizer a verdade, mas queiramos dizer a verdade. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas querem dizer mentiras, mentiras convincentes, mentiras agradáveis, mentiras fofas, mas mentiras que no fim das contas só nos conduzirão ao inferno. Que Santo Estevão, este proto-mártir, este primeiro mártir cristão, interceda por nós, para que nós tenhamos este amor verdadeiro a nosso Senhor, ao ponto até de, se necessário for, para testemunhar a verdade, desprezar até a nossa própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.